Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e nós estamos chegando à nossa quinta aula do nosso curso de crescimento. Até aqui nós já aprendemos sobre o ser de Deus, sobre a Trindade, e aprendemos na nossa última aula sobre o pecado, por que nós somos totalmente pecadores e o que exatamente isso significa. Hoje nós vamos falar sobre a nova aliança em Cristo. O que significa a obra de Cristo, como Deus nos amou. Eu quero apenas retomar aí contigo esse acróstico. TULIP é um acróstico em inglês dos 5 pontos calvinistas, ou um resumo disso, né? Então nós já falamos da total depravação, hoje nós vamos falar um pouco sobre a eleição incondicional e sobre a expiação limitada, o que isso significa. Então, eu quero começar com você falando sobre o nascer de novo. O que é nascer de novo? A Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Afinal de contas, o que isso significa? Por que nós temos que passar por esse processo? Acompanhe comigo aí nesse slide. Se todo o pecado está em nossa raiz, em nossa herança, a única forma de estabelecermos novamente nossa relação com Deus é nascermos de novo, ter uma nova raiz. Somente Deus que nos dá o nascimento, e assim Ele faz através da nova aliança, nenhum homem poderia ser representante da raça humana diante de Deus, pois somente quem nunca pecou em atitude, pensamento ou palavras poderia ser salvo. Terceiro, assim, para nos dar a salvação através do seu soberano amor e misericórdia, enviou o seu Filho para ser o nosso representante. Esse processo de salvação advém do amor de Deus, antes mesmo que o mundo fosse criado. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui para você de forma bem resumida, nesses 3 tópicos aí que foram apresentados para nós. Primeiro, você vai lembrar que uma das consequências do pecado é justamente nós sermos separados de Deus, afastados de Deus, é a morte espiritual. Isso significa que nós não temos mais relacionamento com Deus, justamente porque escolhemos, ou melhor, Adão escolheu e era o nosso representante, desobedecer a Deus. Ao fazer isso, nós morremos. E o ponto é, como um morto vai se relacionar com alguém que é a vida? Não tem como. Então a ideia aqui, é claro que isso é uma figura de linguagem para mostrar o seguinte: nós precisamos nascer de novo, não literalmente na carne, mas sobretudo no espírito. Precisamos ter uma nova vida. E como isso acontece? Isso acontece por meio da obra de Cristo Jesus. E por que isso acontece? Isso acontece porque Deus amou o seu povo e derramou sobre esse seu povo um amor absolutamente incondicional. E aí é agora que nós vamos falar sobre um tema bem bacana, sobre o amor incondicional. Olha aí esse próximo slide. O que significa esse amor incondicional, que também é conhecido como eleição incondicional, ou também é conhecido como a doutrina da predestinação? Alguns até sentem um arrepio quando a gente fala sobre isso, mas fique tranquilo, a gente quer que seja bastante tranquila essa nossa caminhada aqui e que possa ficar claro para você isso aí. Então olha só, o que significa esse amor incondicional? Primeiro, significa que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certos indivíduos ou um grupo de indivíduos dentre todos os membros decaídos da raça de Adão para ser objeto do seu imerecido amor. Resumindo, antes do mundo ser criado, antes dele trazer o mundo à existência, Deus já tinha selecionado um grupo de pessoas para chamar seu povo, para dispensar sobre esse povo, esse grupo, o seu amor incondicional. De forma que Deus não ama salvificamente todas as pessoas da terra. Esse amor salvador incondicional de Deus é para um certo grupo de pessoas. Pastor, mas esse grupo é pequenininho assim? Parece que você está falando de um grupo pequeno. Não, é claro, é um grupo muito grande. É a maioria ou é a minoria das pessoas? Não faço ideia. A Bíblia traz ilustrações que nos dão a entender as duas coisas. Mas o ponto não é esse, o ponto é que não é todo mundo. Calma, antes de você se desesperar aí, continua comigo, vamos lá.
Olha lá, segundo ponto. Esses, e somente esses, ele decidiu salvar, ou seja, aqueles que ele escolheu. Ele escolheu salvar alguns e excluir ou preterir outros. É claro, quando eu escolho salvar uns e não escolho salvar outros, então eu pretiro isso aqui, eu excluo isso aqui. Sua eterna escolha de determinados pecadores para a salvação não foi baseada em qualquer ato ou resposta prevista da parte daqueles escolhidos, mas foi baseada tão somente no seu querer e na sua soberana vontade. Então vamos falar bem claro aqui, um português bem claro. Pastor, você está dizendo que as pessoas que são salvas porque Deus escolheu salvar? Isso mesmo. Você está dizendo que essas pessoas que Deus escolheu salvar, Ele escolheu porque Ele quis? Isso mesmo. Você está dizendo que essas pessoas que Ele escolheu salvar, não foram escolhidas por causa de alguma coisa que eles fizeram? Isso mesmo. Por isso que é incondicional. Senão não era incondicional. Existia uma condição. O homem fazer alguma coisa para ser amado por Deus. E não é isso. O que a Bíblia descreve é um amor incondicional, um amor que vem do Pai direto no coração desses. Pastor, esse negócio é muito doido. Eu sei, meu irmão, mas vai com calma, porque isso aí está permeado por toda a Bíblia. Você está vendo aí que tem vários versículos nesse slide. Eu não vou ler todos eles por causa do tempo, mas você pode dar um print, tirar uma foto, enfim, pesquisar direitinho esse negócio aí. Nós também vamos fazer uma indicação de leitura daqui a pouco. Então vamos lá. Terceiro, o amor de Deus é a fonte de toda boa obra e não o contrário. Não é a boa vontade do homem que atrai a Deus, mas é Deus que atrai o homem para a salvação. O que isso significa? Significa que Deus, ao amar o homem, ao fazer com que esse homem venha nascer novamente, a disposição desse homem é transformada pelo amor de Deus. E a partir dessa transformação, o homem busca e vai em direção a Deus. Mas sem essa ação anterior de Deus, sem Deus antes ter agido, ter feito com que esse homem nasça de novo, nenhum homem busca a Deus. Lembra? Todo homem é pecador e ele escolhe o mal, e na verdade ele é contra Deus. Esse é o nosso normal. O fato de buscarmos a Deus, de amarmos a Deus, é porque Ele nos amou antes e não o contrário. Tem gente que acha que Deus é tipo um Papai Noel. Você vai fazendo as coisinhas e aí quando chega em determinado período você faz uma cartinha dizendo: Papai do céu, eu fui um menino bonzinho, eu não chutei o coleguinha, eu não soneguei imposto, eu não roubei a mulher do outro, então por favor, por causa disso me dê a minha salvação. E aí parece que Deus olha para você e fala assim: tudo bem, já que você foi um menino bonzinho, você agora vai ser amado por mim e eu vou te salvar. Não tem nada disso parecido na Bíblia, e isso não seria amor, isso seria compra, isso seria barganha. Amar, meu irmão, é como, eu acho que um vislumbre disso é aqueles que já são pai ou já são mãe, que olham para o seu filho e amam ele, mesmo quando eles fazem bagunça, mesmo quando eles fazem mimos, até mesmo quando eles desobedecem. Você não deixa de amar o seu filho. É desse tipo de amor que nós estamos falando, mas assim, veja bem, esse comparativo é apenas ilustrativo. O amor de Deus é muito maior, é muito acima, é muito mais extraordinário. Isso aqui é só para você ter um deslumbrezinho do que tipo de amor nós estamos falando e o que significa ser um amor incondicional. Quarto ponto. Dessa forma, a eleição não foi condicionada nem determinada. A eleição é o fato de Deus escolher o seu povo. A eleição não foi nem condicionada, nem determinada por qualquer coisa que os homens iriam fazer, mas resultou inteiramente do propósito determinado pelo próprio Deus. Então Deus não escolheu a pessoa A, B ou C para o seu povo, porque Ele olhou lá no futuro e falou assim: ah, já sei, o Joãozinho vai ser gente boa, então vou pôr o Joãozinho na lista aqui. Não. Na verdade, Deus
já pôs o nome do Joãozinho, da Mariazinha, do Cláudio, do, sei lá, Roberto, Marcos, Lucas, enfim, ele já pôs o nome aqui das pessoas que ele quis, que ele escolheu, com base no seu próprio amor, independente dessas pessoas. Para você ter uma ilustração melhor do que significa essa lista, pense na lista da entrada do céu. Essa lista é a lista onde está o nome do povo de Deus, onde Deus colocou o nome dessas pessoas. O livro de Apocalipse vai chamar essa lista de livro da vida, aonde ali já foi colocado antes do mundo ser criado, ou seja, antes de Adão, antes de Eva, antes de terra, antes de luz, antes de tudo, já existia essa lista de quem iria morar eternamente no céu. E só vai entrar no céu quem tem esse nome na lista. Não dá para entrar de penetra. Não é como numa festa onde você tem uma lista de convidados e alguém consegue dar um jeitinho lá e entrar. Não. No céu só entra quem tem o nome na lista. E quem fez a lista foi Deus sozinho. E quem convidou, quem pôs os nomes ali foi exclusivamente Deus, pelo próprio critério do amor dele e nada além disso. Pastor, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. É bem possível que você talvez tenha ouvido falar pouco sobre isso, mas eu quero ler aqui alguns textos bíblicos com você para fortalecer com você esse conceito. São muitos textos na Bíblia, eu quero apenas ler 2 com você e analisar esses textos para que você fique mais tranquilo em relação a esse conceito. O primeiro deles é Efésios 2, 3 a 12, aliás, Efésios 1, 3 a 12, Efésios 1, 3 a 12, olha só o que diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, louvado seja Deus, por quê? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa com uma gratidão aqui: Deus, obrigado, porque o Senhor me abençoou com tudo no céu, o Senhor me abençoou com tudo em Cristo. Você sempre vai ver que existe sempre um intermediador desse amor, que é Jesus. E aí ele continua: como que ele fez isso? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis à sua presença. Opa, Deus nos escolheu quando? Antes da criação do mundo. Em quem? Em Jesus Cristo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, refletimos o caráter de Deus. Continua: em amor nos predestinou, nos deu um destino certo, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha só, por causa do amor, ou no amor de Deus, Ele deu um destino em que em algum momento da nossa vida, nós seríamos adotados através de Jesus Cristo. Ou seja, para eu ser adotado, meu irmão, eu não posso ser filho, não é assim? Ninguém adota alguém que já é filho, o que significa que aquela frase, todos são filhos de Deus, não é verdade, ela não é bíblica, em momento nenhum Deus disse isso. Na verdade, Paulo usa muito esse conceito de adoção. Por quê? Porque para alguém ser filho de Deus, ele tem que se tornar filho, ele tem que ser adotado, ele tem que nascer de novo. E como que isso acontece? Através do amor de Deus, que já predestinou, já deu esse destino ao grupo de pessoas que ele elegeu. Pastor, mas eu quero saber se eu faço parte do grupo dos eleitos, eu quero saber se meu nome está lá na lista de entrada do céu. Qual é o critério de Deus para poder pôr o nome lá? Qual é o critério de Deus para escolher, para eleger? Vamos voltar para o texto aí, olha só. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, sempre por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Pastor, então qual é o critério de Deus para colocar alguém com o nome na lista, no livro da vida, ou para ser um eleito, um escolhido, um predestinado? Qual é o critério de Deus? O bom propósito de Deus. O que é isso? A vontade dele. Não, peraí, eu quero uma resposta mais concreta, pastor. Esse negócio não satisfaz meu coração. Sinto muito, meu irmão, é a única resposta que a Bíblia dá.
Nós precisamos confiar em Deus. Deus não faz escolhas erradas. Ele não escolhe erroneamente. Puxa vida, pus o João e o João era para ir para o inferno. Isso não acontece. Deus coloca o nome das pessoas certinho. E qual o critério dele? O bom propósito dele, a boa vontade dele, o conselho dele mesmo, que é bom. E por que ele fez isso? Para o louvor da sua própria glória. Então, para que ele escolheu as pessoas para ir para o céu? Para a própria glória dele. Por que ele escolheu um povo para chamar de seu? Para a própria glória dele. Pronto. E como que eu me aproprio disso? Através da graça, de maneira gratuita, por meio do amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Então o texto continua. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria de entendimento. Olha que coisa, isso aqui é extraordinário. Jesus Cristo, a partir do momento que nós somos eleitos, escolhidos, em algum momento da história, do tempo e do espaço, nós somos adotados por Deus. A partir do momento que nós somos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo, de graça, gratuitamente, isso significa que nós somos redimidos, que os nossos pecados são perdoados, e isso acontece de acordo com a riqueza da graça de Deus que Ele derramou com toda soberania, ou seja, Ele é soberano em entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, e estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então nós somos escolhidos, predestinados, segundo o plano de quem? De Deus, que faz o quê? Conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Você sabe qual é o problema da gente entender isso aqui e às vezes aceitar isso no nosso coração? É porque isso aqui significa dizer que Deus, Ele é muito rei. Ele manda muito em tudo. Ele é muito soberano. E que eu sou muito pequenininho. E que eu sou muito porcariazinha. E que eu sou muito insignificante. Então, nós não gostamos disso. Porque a gente quer se sentir grande. Quer se sentir privilegiado. Quer se sentir alguma coisa. Meu irmão, o privilégio maior que eu e você podemos ter é o fato de sermos pecadores, miseráveis, imerecedores do amor de Deus, e ainda assim Deus nos ama, nos faz nascer de novo, nos faz ser filhos e nos concede toda a riqueza das regiões celestiais. Por isso que Paulo diz: bendito seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas talvez esse conceito ainda não tenha ficado assim, encravado no seu coração. Tá bom, pastor, a Bíblia está falando isso, mas esse negócio não tá legal. Beleza, eu quero ir para outro texto com você, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, para você se localizar lá, você tem que entender o seguinte: Paulo está falando basicamente com os judeus, pregando contra um judaísmo e a favor do evangelho. E em Romanos capítulo 9, ele essencialmente está dizendo o seguinte: olha, vocês judeus estão achando que vocês são povo de Deus só porque vocês nasceram judeu, mas vocês não entenderam nada disso. Vocês não entenderam que ser povo de Deus é ser alguém que Deus escolheu. Então não tem a ver com nacionalidade necessariamente. Isso naquela época, meu irmão, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, vem comigo aqui, olha só, Romanos 9, de 1 a 9, vamos ler. Digo a verdade em Cristo e não minto, ou seja, o que eu vou falar é verdade mesmo. Minha consciência o confirma no Espírito Santo, e o Espírito Santo é testemunho do que eu vou falar. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, da minha raça, o povo de Israel. Eu amo muito esse povo, e quando eu olho para eles eu sinto tristeza, e eu preferia ser amaldiçoado no lugar deles. Olha o sentimento de Paulo. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e a promessa.
Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre, amém. Então ele está dizendo, olha, os judeus realmente é um povo privilegiado, olha quantas coisas eles têm, deles é a adoção de filhos, a glória divina, deles é as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, os patriarcas, e é através dos judeus que nasce a linhagem humana do próprio Jesus Cristo, o Messias Salvador. Então você pensa, Paulo está falando, gente, nós, os israelitas, os judeus, somos um povo especial. Então, depois dele dar um elogio desse aí, ele começa a introduzir a faca aqui no bucho, olha só. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então, você imagina um judeu olhando esse discurso e pensando assim, mas peraí, tudo bem. Nosso povo é isso aí tudo mesmo, templo, lei, adoração, linhagem humana do Messias, nós somos extremamente abençoados. Mas peraí, que história é essa de que Deus não falhou e de que nem todo descendente de Israel é Israel? Peraí, então o pessoal já deu um passo para trás, mas ele continua, olha só. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, ou seja, não é porque você é descendente de Abraão, você tem a linhagem em Abraão, Abraão é seu tataravô, que você é verdadeiramente povo de Deus, filho de Deus, amado de Deus, eleito de Deus. Pelo contrário, aí ele abre umas aspas, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são filhos da descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Olha só, Paulo já começou a contar a história a partir dos patriarcas. Ele está falando assim, gente, não é porque a gente nasceu ou é descendente de Abraão que a gente é filho de Deus. Olha lá para a história de Abraão, por exemplo. O filho da promessa era Isaque, mas Ismael também era filho de Abraão. Ele era da descendência do povo de Deus? Não. Por quê? Porque a relação não é sanguínea, a relação é da palavra de Deus, é da promessa que Ele estabelece. Isso serve para os dias de hoje, para aqueles que pensam assim, não, meu pai é um cara de oração, pregador da palavra, minha mãe, mulher de oração, firme, então eles com certeza estão com Deus e eu estou indo na rabeira deles. É só para você saber que não vai não. Continuando. Verso 10, olha só, próximo slide. E esse não foi o único caso, ou seja, não foi só em Abraão. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Toda a vida, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Meu irmão, olha só. Paulo está falando, não foi só com Abraão que aconteceu isso não, com o nosso pai Jacó também. O nosso pai Jacó também teve a mesma coisa. Aliás, o nosso pai Isaque também teve a mesma coisa. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Quando? Antes que eles nascessem. Por quê? Para que a escolha não fosse feita por causa das obras deles. Mas parece que é a mesma coisa que Paulo falou lá em Efésios capítulo 1. É a mesma coisa. Deus escolheu antes que eles viessem a nascer. Por quê? Para que o propósito da eleição fosse confirmado. Pastor, então agora lascou, entendi. Se eu não for eleito, eu estou lascado, é isso? É isso. É exatamente isso. Se você não for eleito, lascou. Pastor do céu, mas aí então agora não resta nada para mim, eu não estou achando que Deus não é tão justo assim. Meu irmão, olha, Paulo parece que já sabia disso, olha só como é que o texto continua, volta aí para você ver. Como está escrito, amei Jacó, rejeitei Esaú, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Por acaso então Deus é injusto? Paulo responde, de maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés,
terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Fazer parte do povo de Deus, ser povo de Deus, depende da eleição e do propósito divino. Pastor, mas isso não é justo? É claro que é. Por que que é? Porque foi assim que Deus falou que ia fazer. Ele já tinha dito lá atrás, olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Eita, pastor, agora lascou. Então quer dizer que o negócio é Deus mesmo. É, mas desse jeito que você está falando aí, até parece que Deus é um ser supremo, um ser assim, um rei que manda em tudo. Está até parecendo que Deus é absolutamente soberano aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Me perdoe a ironia, mas é isso mesmo, meu irmão. Nós temos dificuldade de acreditar num Deus tão majestoso, tão glorioso, tão rei, tão soberano, tão poderoso. Mas Paulo, já naquele tempo, está dissecando aqui a história de Israel para mostrar para os israelitas: vocês só são povo, ou alguém só é povo de Deus, porque Deus escolheu ser povo de Deus. E Ele não é injusto, porque Ele não disse que ia salvar todo mundo. Em momento nenhum da Bíblia isso está escrito. Mentiram para você quando te disseram isso. Não falaram a verdade contigo. Deus disse o seguinte: eu amo quem eu quero e eu rejeito quem eu não quero. É assim que eu faço, porque é eu que mando na parada. Entendeu? Então olha só, o texto continua: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Se não for misericórdia, já era. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus levantou o faraó. Olha o próximo slide, olha só, continuando. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, apóstolo Paulo falando, e endurece a quem Ele quer. Está claro, é Deus quem faz. O verso continua, olha só. Mas alguns de vocês me dirão: parece que Paulo está lendo nosso pensamento. Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, Paulo está falando assim: Paulo, se for desse jeito então, que culpa tem eu? Se for desse jeito então, eu não estou entendendo mais nada. Então, é Deus que faz, pronto, acabou, eu não tenho nada a ver com isso. Aí olha só o que Paulo faz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Sabe, parece que nós entendemos que nós estamos na mesma situação que Deus e que nós podemos questionar a Deus. Espera aí, Deus, eu não concordo com o que você está fazendo, o jeito que você está falando, o jeito que você está fazendo. Eu acho que isso não está legal. Meu irmão, você ainda não entendeu que isso é isso aqui, ó, perto de um Deus absolutamente soberano. E Paulo faz a gente se lembrar disso. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? Você pode questionar a Deus de alguma forma? Não. O oleiro não tem o direito de fazer um mesmo barro, um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos. Ele está falando aqui de um oleiro daquela época, alguém que mexia com barro, fazia vasos. E aí ele está falando honroso e desonroso. Um vaso honroso seria um vaso para servir um banquete imperial, por exemplo, e um vaso desonroso seria para servir como privada. A pergunta é: o que uma privada pode questionar aquele que criou ela para dizer: eu não quero ser privada? A privada tem o direito de fazer isso? Não. Por quê? Porque quem decide o que vai ser feito com o vaso é o oleiro. Está entendendo? Eu e você somos o vaso, e ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Nós não temos nem direito de questionar. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, quer dizer,
se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, os vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como Ele disse em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe, Paulo está dizendo aqui, Deus é soberano no processo de salvação. Pastor, então por que Deus não acaba com tudo isso? É isso que ele explicou aqui agora há pouco. E se Deus, querendo, por graça e por misericórdia, está suportando a ira, está suportando os vasos de ira, suportando as pessoas ruins, para que surjam, ou se manifeste, melhor dizendo, os vasos honrosos. Na verdade, meu irmão, Deus não acabou com tudo ainda, porque Ele está esperando o seu povo se completar, o povo ficar completo. Na hora que todos os eleitos tiverem nascidos e tiverem nascidos de novo, aí sim Deus vai falar assim: agora completou. A lista da festa aqui, ó, completou, está prontinho. Então eu vou detonar com tudo. Deus está suportando a maldade do mundo. Deus ainda não destruiu com tudo, para dar tempo de talvez você se arrepender dos seus pecados, se converter do seu mau caminho e lançar a sua vida completamente ao Pai. Percebe? É misericórdia, é misericórdia. Ainda tem o texto de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu vou apenas ler, porque eu acho que esse aqui não precisa nem explicar, mas é importante você ouvir. Olha só: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Eu não dou conta, eu vou ter que explicar. Olha só, Paulo estava dizendo o seguinte: vocês antes estavam mortos, e como mortos, vocês eram adoradores de Satanás. É isso que significa príncipe do poder do ar. Vocês estavam vivendo no espírito de desobediência. Essa é a nossa condição natural. O texto continua: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Ou seja, Paulo está dizendo, nós também estávamos assim. Essa era a nossa condição também, aliás, de todo mundo aqui. É como se ele tivesse reunido a igreja e disse: todo mundo era pecador também. E o que significa isso? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por naturezas merecedores da ira. Ou seja, como todo mundo, nós éramos merecedores do inferno, da ira de Deus, do juízo de Deus. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, eu sempre gosto dessas preposições. Todavia, porém, entretanto, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor em que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Percebe? A ação de Deus é anterior à ação do homem. Isso precisa ficar claro na sua mente, meu irmão. Deus, ainda quando estávamos mortos, olha só o que Paulo está dizendo: Ele já havia concedido graça e misericórdia em Cristo. Pela graça, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. É graça, é por causa da graça que nós somos salvos. Mas Ele quer deixar isso mais claro, olha só: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos colocou numa condição de exaltação junto com Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, naquela época, Ele está dizendo, Jesus nos salvou, Jesus nos tirou daquela condição de mortos, Jesus nos concedeu a salvação pela graça, justamente para mostrar para a galera lá de 2020, 2030, 2100, ou seja, nós, como Ele é rico em misericórdia. E o texto continua: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé.
E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Caramba, aqui, meu irmão, se você acreditava de alguma forma que era pelas suas boas obras que você era salvo, que era pela sua iniciativa que você era salvo, eu espero que com esse texto você tenha tido a plena convicção que você não pode se salvar, que é graça e misericórdia de Deus. Pastor, mas eu gostaria de me salvar. Meu irmão, nem esse desejo de querer ser salvo vem de você. Ele vem de Deus. Ele vem de Deus. A fé em Deus é dom, e ele não vem de você, ele vem de Deus. Não é por obras, para que ninguém possa se gloriar. Eu me salvei, olha como eu sou bom, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu sou justo, olha como eu sou isso. Não, é justamente para que nem eu nem você possa ter essa autoexaltação, que a salvação é exclusivamente pela graça, de graça, para você. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Olha só que interessante. Por que então agora fomos salvos? Por que fomos tirados dessa condição de mortos? Por que foi nos dado uma nova vida? Por que foi nos dado o dom da fé? Por que agora recebemos a salvação? Nós fomos impulsionados por Jesus a realizarmos as boas obras. Então nós não realizamos as boas obras para ser salvo, nós realizamos as boas obras porque fomos salvos, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então olha só que interessante, está claro para você o que era o amor incondicional de Deus? Está claro para você porque Deus te amou? Então agora eu quero dizer para você o que significa a obra de Jesus. Agora vai ser mais curto, porque a partir do momento que você entende essa base, a obra de Jesus fica muito mais clara. Olha só, o sacrifício do Cordeiro, um conceito que também é conhecido como expiação limitada. A eleição em si não salva ninguém, apenas destaca alguns pecadores para a salvação. Os que foram escolhidos pelo Pai e dado ao Filho precisam ser redimidos para serem salvos. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a própria eleição ainda não salva, porque seria injusto da parte de Deus salvar pecadores, salvar pessoas condenadas para o corredor da morte, sem antes resolver esse problema jurídico, esse problema judicial. Lembra que nós já falamos aqui que nós estamos condenados à morte eterna? Nossa sentença já foi dada, já foi escrita. É a consequência do pecado. Então Deus não pode simplesmente, por causa da própria palavra dele, não é porque ele não pode que ele não consegue, é porque ele estabeleceu assim. Ele não pode simplesmente, por causa da própria palavra dele, simplesmente eleger e levar para o céu, não dá. Então é aí que entra a obra salvadora de Jesus. Jesus então vem atuar no coração ou na vida desses eleitos. Espera aí, pastor, então quer dizer que Jesus morreu por aquela galera que Deus fez a lista antes da fundação do mundo? Os chamados eleitos? Isso mesmo, Jesus morreu por causa dessas pessoas, ou para essas pessoas. Ao Jesus morrer e ressuscitar, Jesus expia os pecados, e isso gera três coisas extraordinárias. Primeiro, reconciliação. Aliás, não tem uma ordem, é só questão didática aqui. Reconciliação. Lembra, antes nós estávamos mortos. Lembra da morte espiritual? Afastado, expulso do Éden, não tem jeito mais de falar com o Pai. Agora com Jesus nós somos reconciliados, reconectados. É por isso que, por causa da obra de Jesus, eu estou em Cristo e falo com o Pai. Não tem mais intermediário, não tem mais sacerdote, não tem mais profeta. Por quê? Porque eu não estou mais morto espiritualmente. Eu fui vivificado por esse Deus. Uma nova vida me foi dada, meu irmão. Eu fui reconectado. Eu fui justificado. Os que constituem esse povo são libertos da culpa e condenação como resultado de que Cristo sofreu por eles. Lembra que eu falei que tinha um problema jurídico? A morte eterna, já tinha uma sentença lá lavrada para nós, inferno, pá, bem na nossa testa. Pois bem, Jesus entrou no tribunal de Deus e falou: eu morro
pelos pecados dele. Eu cumpro a sentença deles. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por causa da sentença que estava sobre você e sobre mim. Ao morrer na cruz, Jesus cumpre aquela sentença. Veja bem, ela não é rasgada, ela não é apagada. Jesus cumpre a sentença. Jesus faz cumprir a sentença. É por isso que eu e você somos justificados, ou seja, declarados justos. Não é porque nós não pecamos mais, não é porque nós não merecíamos mais a ira, não é porque nós não fizemos mais nada de errado, não. É porque Jesus pegou todo esse merecimento, esse mérito nosso da ira, essa sentença, tudo isso e tomou sobre si. Então é literalmente, meu irmão, você ir num tribunal, alguém lê o relatório lá, o que você merece? Prisão perpétua, é isso que você merece, prisão perpétua. Os crimes são incontáveis, incontáveis. E aí Jesus vem no mesmo tribunal e diz: eu pago essa prisão perpétua no lugar dele. E quando Jesus paga essa prisão perpétua que eu e você merecemos, ele não só paga a prisão perpétua, mas ele dá a sentença dele, que é o quê? De justo, porque ele não tem pecado. Olha a troca que Jesus faz. Ele toma sobre si uma sentença de alguém condenado e dá para nós um nome limpo. É como se você tivesse o nome no Serasa, no SPC, de uma dívida impagável. Impagável. E aí Jesus chegasse de uma vez e pagasse tudo. E limpasse o seu nome. E agora você é visto como alguém adimplente. Como alguém que não é devedor mais. Você é declarado justo. É isso que a obra de Jesus faz. Por quê? Porque Ele é a propiciação e a redenção. Ele é o oferecimento de Deus. Ele é o oferecimento de Deus para pagar os meus e os seus pecados. A obra redentora de Cristo foi completada em seu objetivo e realização. Isso é, foi intencionada para render completa satisfação em favor de certos pecadores específicos, que de fato assegurou a salvação a esses indivíduos e a ninguém mais. Pastor, mas por que Jesus Cristo não morreu por todo mundo? Meu irmão, não tem como te dizer essa resposta. Por que Deus não elegeu todo mundo para o céu? Não tem como te dizer essa resposta. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: Deus elegeu alguns. Mas quem diz isso? A Bíblia, nós já lemos alguns textos aqui sobre isso. Mas qual o critério? O bom propósito dele, a vontade dele, pronto e acabou. Pastor, mas eu não acredito, eu acho que Jesus morreu na cruz por todo mundo. Então preste atenção. Para você acreditar nisso, você tem que acreditar que ninguém vai para o inferno. E aí você tem que rasgar boa parte da Bíblia. Para você acreditar que Jesus morreu na cruz por todo mundo, isso significa que todo mundo foi salvo. Mas a gente sabe que a Bíblia diz o contrário, que vai muita gente para o inferno. Inclusive tem texto dizendo que parece que é a maioria. E para você dizer que Jesus morreu por todo mundo e acreditar que vão pessoas para o inferno, então você está dizendo que o que Jesus fez foi meia boca. Foi mais ou menos. A obra de Jesus não é completa. Entendeu? É como se ele falasse assim: eu vou construir uma ponte, mas ele fez só 70%. É como o nosso poder público: vou construir um hospital para entregar em 2020. Quando chega 2030, 70% das obras concluídas. É você admitir que Jesus não é perfeito. É você admitir que Jesus não é Deus. Então percebe como é sério você dizer que Jesus morreu por todo mundo? E como isso não é verdade, nem pela Bíblia, nem pela teologia, nem pela própria lógica. Jesus não morreu por todo mundo, porque se ele tivesse morrido, ou todo mundo vai para o céu, ou o que ele fez não é suficiente. E como a Bíblia diz que vai gente para o inferno, e que o que ele fez é suficiente, significa que por quem ele morreu, foi obra completa, totalmente satisfeita. É certeza que essa pessoa vai para o céu. Então isso significa que ele não morreu por todo mundo. Conclusão, meu irmão:
Eu espero que a obra de Jesus tenha gerado assim em você um amor muito maior por Deus agora. Agora que você sabe que você é tão amado. Conclusão. Aliás, deixa eu explicar uma coisa. Normalmente quando eu falo sobre isso, as pessoas não dormem, porque elas ficam assim: pastor, agora eu preciso saber se eu sou eleito, que eu estou morrendo de medo agora. Então, lembra que a gente disse que o nascer de novo é uma obra extraordinária de Deus e que ela é primeira? Então, deixa eu explicar para você uma coisa. Se há um desejo no seu coração por Deus, por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, se há uma sede no seu coração por isso, isso só existe porque foi gerado por Deus. Pastor, como que você está dizendo uma coisa dessa? Porque é o que a Bíblia diz. Só os nascidos de novo vão em direção ao Pai. Então, se você tem essa ansiedade por Deus, esse desejo pelo Evangelho de Deus, esse amor por Deus, saiba, meu irmão, que provavelmente você é um eleito. Possivelmente você é um eleito. E se você é um eleito, meu irmão, se você entende esse conceito, você hoje precisa entender o quão grande é o amor de Deus. O quão grande é o amor de Deus. Conclusão, agora de verdade. Deus, em sua soberania e poder, decidiu na eternidade salvar o homem da morte e do pecado. Glória a Deus por isso. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós, cumprindo a aliança da lei. Glória a Deus por isso. Jesus é o único mediador entre seu povo e Deus, pois recebeu em si todo o juízo e ressuscitou ao terceiro dia, garantindo-nos a vida eterna através do novo nascimento no Espírito. Glória a Deus por isso. Isso significa que Jesus é o único e suficiente Salvador. Meu irmão, quando eu estou dizendo que Jesus é o único, é que nada além de Cristo salva você. Se alguém diz que você precisa dar 3 pulinhos de dia para ser salvo, se alguém diz que você precisa frequentar uma igreja para ser salvo, se alguém diz que você precisa adotar uma religião para ser salvo, essas pessoas estão mentindo. A igreja, a religião são instrumentos de Deus para te ligar a Deus, para facilitar a sua relação com Deus, mas elas nunca, em hipótese nenhuma, nem instituição, nem pessoas, nem ninguém substitui ou complementa a obra de Cristo. A obra de Cristo é única. Você é salvo única, exclusivamente por aquilo que Jesus fez. Ele é o seu único, Ele é o suficiente. Tem gente que complementa. Para você ser amado por Jesus, você tem que fazer não sei o quê. Para você ser amado por Jesus, você tem que complementar essa obra. Mentirosos, falsos profetas. Jesus é Deus, a sua obra é perfeita, a sua obra é completa e o amor dele é extraordinariamente incondicional. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Jesus seja o seu único e suficiente Salvador de verdade. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, um abraço.